Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Lá atrás, quando a gente estava ainda no papel, nós tínhamos colocado que nós gostaríamos muito de entrevistar nosso querido convidado que está aqui hoje com a gente. Então a gente agradece imensamente a sua presença. Estamos com o professor Clóvis de Barros. Muito obrigado, viu? Sou eu que agradeço, muito feliz. Vai ser um papo muito bacana. Profundo é a proposta. Rapaz, isso aí, vamos ver o que é que os miolos nos oferecem, né? Mas eu acho que o cardápio inicial é maravilhoso e vai ser muito bacana. Por exemplo, se a gente olhar para o passado, a gente consegue ver uma diferença pós-Jesus e antes Jesus, nesse quesito ética, valores, crença? Na maneira de pensar, é brutal, né? Uhum. Jesus protagonizou uma autêntica revolução, né? Moral, né? Sim, são muitos aspectos, mas um deles, né, para usar um exemplo da moda, os estoicos, que são, vamos dizer, imediatamente anteriores, né, Uhum. ao começo da influência de Jesus, né? O que eu te diria? A ideia do que é certo e do que é errado, ela estava inserida num jeito de pensar que com Jesus vai ser completamente revisitada. Então, se você imaginar que tudo para os gregos, por exemplo, derivava da ideia de cosmos, entendido como um universo finito, um universo ordenado, né? Um universo organizado num esquema de complementaridade funcional mesmo, né? Como acontece numa máquina ou num organismo vivo. Então, as coisas são complementares e com funções complementares, aquilo que eles chamavam de causa final, né? A causa final é complementar, de tal maneira que se cada um cumprir o seu papel, o universo funciona bem. Todos seríamos, então, integrantes, né? Partícipes dessa máquina organizada como um relógio. O que seria cumprir o seu papel para os gregos? Pois é, mas aí é que está. Uhum. Cada um tem a sua natureza indicativa de qual é o seu papel, né? Essa é uma crença muito forte do pensamento antigo. Quer dizer, tudo no universo é perfeitamente constituído para fazer o que tem que fazer. Uhum. Então, o vento refresca. E ele é perfeito para refrescar. A maré, ela fertiliza. E ela é perfeita para fertilizar. O sapo sapeia. E ele é perfeito para fazer o que ele faz, engolir mosca, etc. Então, o intestino peristalta e excreta, e ele é perfeito para isso, né? O olho enxerga e ele é perfeito para isso. Então, a ideia é que há uma perfeição, e essa perfeição ela é identificada nesse nexo entre os atributos e as funções e as finalidades, né? Então, sendo assim, você deve imaginar que conosco acontece parecido. Ou seja, se o vento é perfeito para ventar, Clóvis é perfeito para clovizar, propriamente, né? Então, em outras palavras, eu tenho que fazer uma avaliação da minha natureza, o tal do conhece-te a ti mesmo, ou se você quiser chamar de autoconhecimento, você também pode chamar. E a partir do momento que eu diagnosticar os meus atributos, eu inferirei as minhas finalidades. Porque há uma coerência. Essa é uma convicção absoluta. O cara tem talento para desenhar, pois então isso indica que o cosmos espera dele desenho.
O sujeito tem talento para cantar, isso é indicativo que o cosmos espera dele canto. E aí você dirá, e se isso não acontecer? Né? Porque não acontece. Tem como não acontecer, né? Tem como. O vento não. O ser humano, sim. A maré, sim. A maré, não. O gato Epaminondas, não. Mas nós, sim. Né? Então, porque no nosso caso, há segundo esse tipo de... Há um descolamento, né? Possível da natureza. Né? Agora, se você for ler Sêneca, Marco Aurélio, etc., você verá que ali é o tempo inteiro paute-se pela natureza, imite a natureza, faça como a natureza. E isso, dito desse jeito, não fica completamente claro. Mas o que está sendo dito é o seguinte: observa o que a tua natureza indica e aposte nisso. E veja, o ganho é um ganho cósmico e há aí uma responsabilidade ética cósmica. Coletiva. Claro, coletiva que envolve não só humanos, mas é o universo todo que é corresponsável pelo bom funcionamento do todo. E de outro lado, há uma satisfação existencial, pessoal, que eles chamavam de eudaimonia. O demo. A plena realização de si mesmo, eu diria, a mais potente, a mais viçosa realização de si mesmo através do desabrochar da própria natureza. Então, essa eudaimonia, veja você, foi traduzida por felicidade, né? Quando a vida é dirigida pelo bom daimon, né? Ou seja, por aquilo que você tem de mais essencial. Qual é o contrário disso? O contrário disso é você virar as costas para você mesmo. É você viver longe da sua natureza. É você desdenhar daquilo que a tua natureza te deu de mais potente por conta de qualquer outra variável, outro argumento, outra força. Né? Ego, medo de ser julgado. Sociedade. Os gregos desconfiavam demais que a sociedade pudesse corromper, né? Então eles preparavam na educação para o sujeito ser cascudo diante da sociedade. Havia toda uma educação que tornava possível o enfrentamento de uma sociedade hostil. Né? Entende? É interessante a atualidade disso, né? Porque nada mudou. Nada mudou. Os cínicos, eles submetiam as crianças a um constrangimento público, a uma humilhação pública, para criar-lhes casca, resistência, armadura contra a sociedade. Então, veja que hoje a proibição do bullying vai no sentido contrário da educação cínica. Nossa. Não é? Agora, de fato, a sociedade chegou antes, tem seus direitos adquiridos e costuma aborrecer mesmo. Não é? E aí você, que já tem dificuldade de se conhecer, está começando a vida. Você não conta com o suporte
de nenhum capital de notoriedade, prestígio, etc., que você está começando agora. Então, a sociedade, ela encontra uma planta frágil. E aí, a sociedade sugere que a vida não deva ser vivida daquele jeito, né? A natureza indica uma coisa e a sociedade indica outra coisa. Né? Veja, por exemplo, o meu caso é ótimo. A minha natureza indicava o ofício de explicador. E a sociedade nunca. Né? Por quê? Porque talvez não fosse tão ruim como hoje, mas na minha época o professor gozava de algum respeito e era pobre. Hoje ele continua pobre. Mas ele não goza de respeito nenhum, ele apanha em sala de aula. Então a sociedade deixa claro o quanto vale a sua natureza. Uhum. O valor. Vai falar, olha, isso aí que a sua natureza indica para você fazer aqui, tempo e espaço, não vale nada. Então, você ouve coisas do tipo: para ganhar dinheiro como flautista vai ter que ser o melhor do mundo. Ou então, se quiser fazer curso de atriz, primeiro arruma um emprego decente, depois vai brincar de teatro. Né? Ser professor de história não enche o bucho de ninguém. Né? Então, veja, você vai recebendo informações, caso você não tenha percebido, né? Você vai sendo instruído. Né? Você se conheceu, você descobriu o que te encanta, você descobriu que você é uma samambaia e não é uma cerejeira. Ótimo, mas saiba, a gente gosta aqui de cerejeira, e samambaia aqui não vale nada. Então, se quiser ser samambaia, vai ter que contar, digamos, com o desprezo, o desdém, quiçá com a hostilidade, né, de uma sociedade que costuma definir ela para onde as pessoas devem rumar. Entende esse problema? Então, quer dizer, às vezes não é só um problema de autoconhecimento. Eu tive colegas no colégio que se conheciam, que sabiam muito bem qual era a praia deles. Uhum. Desenhistas maravilhosos, cantores, até poetas. Né? Nenhum deles seguiu. foi, durante a vida, o que a natureza indicava. Nenhum. Né? E foram tragados pelas obviedades do capital. Foram seduzidos pelos prêmios que a sociedade oferece para quem se dobra. Ludibriados, uma ilusão, né? Às vezes não é uma estrita ilusão. A sociedade promete e às vezes cumpre. Se tu vira CEO aí de uma empresa, a sociedade promete alto salário e paga. E paga alto salário. Né? Então não necessariamente é uma ilusão. Mas não paga a felicidade, né? Não, mas pois mas aí é que está. Na hora que você discute como vai viver, a sociedade também trabalha com evidências implícitos sobre o que é uma vida bem-sucedida. Nos dias de hoje, o que é uma vida bem? Saia na rua e pergunte. O que é uma vida bem-sucedida? Né? Pergunte para alguém aí, escuta, a Anitta é uma pessoa que leva uma vida bem-sucedida? Pergunte. E você descobrirá que a vida bem vivida, a vida bem-sucedida, a vida aplaudida, a vida com nota alta, é a vida com prosperidade e fama. Ponto. É rico e famoso. Acabou.
Claro que você pode levantar a mão e dizer, olha, e os que são ricos e famosos e tristes? Porque haverá os que são tão tristes a ponto de desistir de viver. Então aí você tem um problema. É que esse senso comum, ele não resiste a uma análise um pouco melhor. É claro que eu não tenho uma verdade para pôr no lugar. Uhum. Tenho, eventualmente, outras hipóteses. A hipótese dos gregos é essa. Muito mais importante do que a fama e a prosperidade é o pleno desabrochar da própria natureza. Uhum. O Darwin. É uma coisa que eu, por exemplo, sem saber de nada disso, porque, como é óbvio, eu não estudei nada disso na escola, do que eu estou falando aqui. Mas, sem saber, eu segui esse caminho. Uhum. E eu segui esse caminho por uma razão pobre, que é uma firme convicção de que eu não deveria me arvorar a fazer nada de diferente, porque seria catastrófico. Entende? Porque tem gente que é bom numa coisa e se vira em outras. Não é o meu caso. O meu caso é esse. Saiu do que eu faço, é nota 0. Então, no meu caso, ficou fácil. A sociedade pode bater o que for, eu daqui não saio, não vou me meter a abrir uma posada em Búzios, porque eu vou à falência. Eu levo à falência unidades familiares de organização. Eu levo à falência tudo que eu toco. Então, é melhor não. É melhor não. É muito interessante. Outro dia, cidadão, o senhor nunca pensou em fazer nada melhor? Então eu perguntei o que ele falou. Falando desse jeito, o senhor poderia ser um senador. Então, é interessante, porque quando você diz, mas eu sou um explicador, a pessoa olha e diz, então, eu vou repetir, poderia fazer algo muito melhor. E quando você diz, eu sou o professor do senador, embora isso tenha um certo impacto, o sujeito tem décadas de senso comum incrustados na pele. Né? Uhum. Ele simplesmente fecha os ouvidos e continuará acreditando no que sempre acreditou. Um senador vale muito, um professor não vale nada. Então, é claro que ao longo da vida, são 40 anos trabalhando nesse ofício, ao longo da vida eu já ouvi todo tipo de barbaridade a respeito da minha profissão. Mas no meu caso, isso nunca balançou. Nem minimamente. E não é por uma convicção positiva, mas é por uma lacuna de alternância, né? De fato, eu não. Para onde eu iria? Então, vamos ficar por aí mesmo. E o que é fabuloso é que, apostando nessa praia, nessa natureza, nessa inclinação, eu encontrei todos os motivos para buscar um aperfeiçoamento contínuo. E eu acredito muito nessa particularidade do humano, que é o aperfeiçoamento. Né? Um gato nasce gato e ele já é gato. Ele não é um gato melhor daqui 5 anos. Mas o humano tem essa possibilidade. O humano tem a possibilidade de ser um profissional melhor, mas o humano tem a possibilidade de ser um humano melhor.
ele tem a possibilidade de ser um vivente melhor. Quando vocês propõem um podcast com a temática central que é a de vocês, isso é muito indicativo dessa possibilidade. Não sabe? Exato. Essa intuição de que há uma mixórdia de senso comum que está aquém do que poderia ser e que é possível uma certa elevação. Dá para melhorar quem nós somos. Ela nunca será absoluta, porque não seremos Deus, mas ela será dentro dos tetos da humanidade. E os tetos da humanidade, a humanidade já comprovou que são tetos bem razoáveis. Porque nesses tetos da humanidade nós já tivemos Sócrates, Jesus, Buda, Maomé, Gandhi, Martin Luther King, já tivemos gente impressionante. Então, dá para subir um degrau. Não é? O mato é alto, né? Na condição de vivente, dá para subir um degrau. E isso até eles precisaram subir. Opa, mas é evidente, ninguém nasceu sábio. Agora, eu estava explicando os gregos, né? E aí chega Jesus e Jesus vai pôr água nesse chope. E por quê? Porque Jesus vai tirar da natureza essa primazia, né, como referência da vida boa. Quer dizer, eu diria, vai tirar dessa natureza cósmica, eu diria, a primazia da referência da vida boa. Então, o que isso significa? Dizendo as coisas na lata. Para um grego, dependendo do talento que o cara tem, não há o que fazer. Aristóteles, entregue a melhor flauta para o melhor flautista. E o outro não é do ramo. O outro, a melhor coisa que ele tem a fazer é não tocar. Não é do ramo. Ou seja, se ele tocar, vai ser ruim. Vai ser ruim. A sociedade, o que é a cidade justa? É a que patrocina a eudaimonia. A cidade justa é um microcosmo. É um microcosmo, onde cada um joga o jogo dentro das suas possibilidades. Então, o sujeito nasceu mais acanhado de intelecção, ele não vai ser chamado para decidir nada, para deliberar nada, para pensar nada, para julgar nada. Ele não é. Ele vai carpir. Porque não é do ramo, não é do ramo. Por isso que os mais talentosos, eles acabam sendo superiores, né? Naturalmente. Existe uma hierarquia natural entre os seres. Como se fosse castas, praticamente? Bom, não chega nesse... acabam se traduzindo em castas. Porém, é preciso lembrar que as castas, elas carregam na hereditariedade e a filosofia grega nem tanto. Quer dizer, entende o que eu quero dizer? Sim. O filho lembra lá do Caminho das Índias e tal? Sim. O filho do cara ninguém garante que o filho do cara é bom como o cara, né? Então, você integra o grupo em função da sua efetiva natureza e não em função de quem você é filho, entendeu? Então, isso é um aspecto interessante da coisa. E não adianta você oferecer formação intelectual para quem não é bom de pensar. Entendeu isso? Entendi. Então, veja, de uma certa maneira, isso significa que o seu teto já está definido ao nascer. A natureza, ela já definiu os teus limites aonde você deve. E, inclusive, é bom para você que seja assim.
Porque se você for colocado num lugar que não te é adequado por natureza, mesmo que ele seja, eu diria, aplaudido e importante, você sofrerá. Porque você não terá condição de honrar, você não tem estofo para acompanhar o que é preciso para ocupar aquele lugar. Então, é melhor que você fique embaixo. Veja que Aristóteles fala da escravidão e ele justifica eticamente a escravidão. É melhor para o escravo ele não decidir sobre a própria vida. É melhor que um outro decida por ele. Por quê? Porque ele não sabe pensar. Veja como Jesus quebrou. Né? E por quê? Bom, vamos pegar um outro exemplo. O sujeito vai ser combatente porque ele é, por natureza, corajoso. Né? Não vá pegar um combatente para governar, porque as características do governante são outras. O governante não precisa sair brigando e o combatente não precisa sair refletindo. Cada um joga, né? Você põe o combatente lá e põe o governante para liderar. Né? O cara, e o governante é aquele que pensa bem. Dialoga, né? Veja que coisa maravilhosa, porque se você tirar combatente e botar esportista, então, quem é que vai ser esportista? Quem, por natureza, tem um físico exuberante, melhor, excelente do ponto de vista físico. Bom. E funcionava socialmente? Ou tinha insatisfações? Na verdade, toda essa filosofia que eu me referia foi apresentada quase sempre como crítica ao que acontecia na sua época, né? O que acontecia na época é que havia democracia, com a democracia havia as decisões na ágora, as decisões na ágora elas eram fortemente influenciadas pelos sofistas, que eram grandes oradores, exímios oradores, muito hábeis no convencimento, e eles acabavam, digamos, conseguindo a aprovação de teses que os filósofos consideravam muitas vezes equivocadas, mas que ganhavam o aplauso popular por conta das estratégias de sedução usadas pelos sofistas. Então, a filosofia surge como uma denúncia da injustiça desse tipo de modo de tomada de decisão. Que permanece até hoje, né? Como populismo, né? Isso. Então, e aí vem Jesus. E o que muda? Pergunta 1. E a natureza das pessoas continua super desigual. Continua. E é claro que Jesus sabe disso. Continua super desigual. Agora, aonde está para os gregos, ela era desigual e ela era determinante da vida. Para Jesus, ela é desigual, mas ela não é determinante da vida. Então, essa é a ideia. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Você pode, digamos, ter nascido bem aquinhoado do ponto de vista de natureza, mas ser uma pessoa de pífio valor. Ou, ao contrário, você só pode ter nascido uma pessoa, digamos, pobremente fornida pela natureza e ser uma pessoa de alto valor. Por quê? Trocando em miúdos. Não é o que os gregos achavam que era o mais importante. O mais importante é, digamos, daqui para frente. Jesus passa a régua, né? Você é o Janequine,
é o Cauã Raymond e aqui tem o professor Clóvis. Tá tudo certo, pode botar os 3 lado a lado, conta a partir de agora. Todos são iguais. Não é porque os caras nasceram lindos que... Não, é o que cada um vai fazer com o que tem na mão é que vai valer. Com seus talentos. Parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Interessante, porque a palavra talento quer dizer o dom natural e quer dizer dinheiro também. Né? Por isso, na Bíblia, você pode olhar lá em Mateus, você tem... o Senhor dá 5 talentos para um, 3 para outro, 1 para outro, e aí um faz um monte de coisa com aquilo, o outro faz outro tanto de coisa com aquilo, os 2 são elogiados, o terceiro enterra com medo e fala, pô, você é um verme. O que está sendo dito aí? Que o que vai valer é o que eu vou fazer com o que eu tenho na mão. Mas não entra aí o bem ao próximo também? É o que você vai fazer? Bom, claro, mas aí é que tá. A próxima pergunta é essa. Sim, tudo bem. Bacana, entendi. Vamos dizer, o valor da minha vida tem a ver com o que eu vou fazer com o que eu tenho na mão. O que eu tenho que fazer com o que eu tenho na mão? Né? Porque, isso ainda precisa responder. Eu preciso só multiplicar pro meu... O grego, ele responde. A referência à natureza e o que você tem que fazer? Buscar a excelência dentro da sua natureza. E Jesus, o amor, né? Eu diria, no lugar da virtude grega, arete, que é fazer bem aquilo que se faz, a virtude cristã, né? Agape, né? Que é o amor. Né? E o amor de Jesus é um amor para qualquer pessoa, né? Não seria um amor seletivo? Pois nada tem a ver com as grandes paixões que sentimos, né? Porque não nos apaixonamos por todo mundo. Né? Nada tem a ver também com as pessoas que nos caem bem, que nos alegram, que são parceiros de toda a vida. Aí é fácil, né? Amigos de fazer xixi cruzado. Né? Não. O amor de Jesus pressupõe uma maturidade espiritual que não é... Eu vou dizer o que eu realmente acho, assim. Ao mesmo tempo que é para qualquer um, não é para qualquer um. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, é para qualquer um do ponto de vista das idealidades. E não é para qualquer um do ponto de vista da constatação empírica no mundo. Não é. Por quê? Ele é muito evoluído? É um amor muito evoluído? É muito. É amar até o seu inimigo. Né? Por exemplo, mas vamos não precisamos chegar nesse nível. Mas, rapaz, você vive numa sociedade onde você é adestrado a viver para sobreviver. Você é adestrado a viver para buscar conforto material para si. Você é adestrado a viver para buscar seguidores para si, likes para si, aplausos para si. E você conta. Conta a quantidade e conta para os outros. Isso, claro. Até porque este é o teu valor. Eu tenho X. Conta bancária mais número de seguidores igual sucesso na vida.
Como se fosse uma fórmula. Anitta. E se comunicam às vezes, né? Porque quando você tem muitos seguidores e os ganha de uma vez só, você rapidamente consegue traduzir isso em dinheiro. Uhum. Muito bem. É uma conversão de capital simbólico em capital econômico, diria o professor Bourdieu, né? Muito bem. Onde está o lance de Jesus? Do amor. Pois é. É que Virou amor próprio, né? Não amor é ao próximo. preciso ouvir o que ele falou. Ame o próximo como a si mesmo. O outro não é trampolim. O outro não é degrau. O outro não é instrumento. O outro não é meio. O outro não é muleta. O outro não, entendeu? Uhum. É? O outro é que nem você. E ele tem que ser entendido como que nem você por você. Não pelo juiz que julga. Igualdade. Não. É por você. Rapaz. Aí já tá difícil. Vamos levar isso, só isso. Não precisa nem chamar, nem o inimigo. Que Sim. inimigo? Não precisa nem chegar lá. Mesmo o vizinho. Por quê? Por quê? Porque, embora vivamos sob a alcunha da cristandade assumida, embora assistamos à multiplicação dos templos, o que acontece na prática é que a cada dia que passa, mais recrudesce a lógica do cada um por si. Uhum. E não é nem Deus por todos. Assim, Deus por todos fica, né? Ao Deus dará, né? Isso é problema dele. Eu garanto o meu. Uhum. Eu garanto o meu. Então, o que acontece? É claro que você encontrará gente genuinamente boa. Uhum. Genuinamente, não vou dizer preocupada, mas genuinamente ocupada, né, em melhorar a vida dos outros. Encontrará. Uhum. Seja profissionalmente, seja amadoristicamente, né? Outro dia eu fiz uma reflexão justamente com a ideia do confronto entre o amador e o profissional, né? O profissional é aquele que ganha pelo que faz, né? E, teoricamente, o amador acaba sendo entendido como aquele que faz sem remuneração. O voluntário. Né? O voluntário. Mas, viu? Não. É porque o voluntário tem uma conotação de prestação. O amador, ele pode ser um radioamador, ele faz sozinho, assim. O radioamador não é um voluntário. É Ele é subvalorizado. só um amador, né? Uhum. Mas é interessante porque a palavra amador, obviamente, né? Se você imaginar que tem o amado, é aquele que é o amado, ele é amado pelo outro. E o outro eu chamo como? Eu podia chamar de amante, mas a palavra amante foi confiscada. Capturada. Né? Capturada por um tipo de entendimento. Então ele é o amador. O amador é o que ama o amado. Uhum. Então faz por amor. Então, no fundo, o contraponto é esse. Um faz mediante contraprestação econômica e o outro faz por amor, por entrega.
E eu te diria, por exemplo, que eu conheço muitos colegas, inclusive eu, que sempre, eu diria que, pelo menos durante a vida como professor, estritamente como professor, fui muito mais um professor amador do que um professor profissional. Mas muito mais. E por quê? Porque a verdadeira razão do trabalho não era a contraprestação pecuniária, embora eu precisasse muito dela. Uhum. Mas a razão do trabalho, ela transcendia imensamente. Até porque se não transcender, você não suporta. É tão pífia a remuneração que você não suporta. Então, é preciso transcender e muito, é preciso genuinamente estar incomodado com a lucidez do aluno. Genuinamente incomodado. Um dos vídeos meus que mais fez sucesso aí, não era propriamente um vídeo. No fundo, eu estava dando aula aonde eu trabalhava, na ECA, USP, e eu estava bravo com os alunos. Então, fui dar uma bronca. Quando eu fui dar uma bronca, o aluno tirou o celular e filmou. Esse é o tal do vídeo. Ah, Do Bril, sim. Pitágoras, não sei o que e tal. Aonde está o charme desse vídeo? No que eu digo? Não. O que eu digo é pífio. Está na certeza da genuína perturbação, do genuína inquietação com a falta de condições para o aprendizado. Ou seja, você ama explicar. Amo Eu sou explicar. amador. Eu sou amador. Eu sou um explicador amador. Perfeito. Ou um amador da explicação. Tá acima da condição de profissional. Muito acima. Mas muito acima. Mas qualquer um haverá de entender que o amador é superior ao profissional. Por quê? Porque a razão do seu empenho é muito mais elevada. Um age por amor, não há nada mais elevado do que isso. O outro age para sobreviver. Por dinheiro. Né? Então, é evidente que não é que é superior, é infinitamente superior, é grandissimamente superior. Uhum. Né? Então, E a gente pode falar que o amor de Jesus era amador? sim, o amor de Jesus é incondicional. Não quer nada em troca. O amor de Jesus termina no amado, Uhum. eu costumo dizer. Por isso que ele explica-se como sendo incondicional. É gozado, eu estudei 12 anos em escola cristã, vamos assim dizer, e tive aula de ensino religioso os 12 anos. Talvez só o terceiro colegial que não. Os 12 anos. Então, eu acho que eu respondi em prova o amor de Jesus é incondicional, assim, pelo menos uma vez por ano, com certeza. Mas eu não tinha propriamente entendido direito, eu acho. Né? Por que incondicional? Porque o sentimento que leva à ação, ele não está a esperar nada do amado. Nem mesmo gratidão. Entende? Eu te dou isso aqui que eu tenho para te dar. Ensinamento. E você me agradece. Não, aí haveria uma condição. Eu estou dizendo que é incondicional. Uhum. Então, eu te dou isso e você me paga. Há uma condição. Eu te dou isso e você sorri para mim. Há uma condição. Eu te dou isso e você se interessa pelo que eu estou falando. Já haveria uma condição? Eu te dou isso e você me respeita. Já haveria uma condição? Pois esse amor é um amor que se dá sem nada disso. Caramba.
já tinha parado para pensar na extensão? É muito profundo. Muito mais longe do que eu imaginava. Entende? Porque o cara pega, pô, nem me agradeceu. É. Veja, Nem falou obrigado. você condicionou. Você condicionou. Eu não. Se me agradecer, ok, mas o que eu estou fazendo ele dispensa qualquer agradecimento, dispensa qualquer reconhecimento. É claro, meus alunos, quando me encontram, numa maioria rasa, celebram o encontro. Haverá quem não goste de mim, mas esses não vão aparecer. Sim. Então, há um reconhecimento. Poxa, suas aulas, rapaz, mas irrelevante nessa perspectiva. Eu fiz por você e morre em você. E claro, você imagina, comecei na metade ali dos anos 80. Você imagina que a quantidade de alunos que eu formei. Sobretudo numa época que eu trabalhava em tudo que era lugar. Uhum. Antes de entrar na USP, eu trabalhava em tudo que era lugar. Uhum. Então, tinha aluno em tudo que é canto, né? Então, vira e mexe eu encontro. Agora, nunca foi assim, ó. Quando me encontrarem, Me dá um abraço. ou então deixa um like. É. Deixa um like, hein? Deixa um like. Deixa um like. Aqui, tô fazendo por você. Sim. Hoje não precisa de like. Eu encaixo até mesmo o teu desdém. Uhum. Eu encaixo até mesmo o teu desprezo. E continuo te amando. E continuo te amando. Eu acho que você está convencido de que não é para qualquer um, não. 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 Sim. Estamos, né? Por Sim. quê? Porque, é claro, em tese, todos podem amar a moda de Jesus. Até porque, dentro da fé cristã, somos todos filhos do mesmo Deus. Todos podem amar a moda de Jesus. Isso está ao alcance de todos. Por outro lado, isso não integra a vida nem de todos, nem da maioria, nem, né? É realmente muito pouca gente que tem esse patamar de elevação. Muito pouca gente. Hoje seria visto até como uma fraqueza, né? Uma pessoa ser assim. Bem, sabe, como um bobão, sabe? Considerando que a sociedade cobra que tenhamos em relação a nós certezas, autoconfiança, Isso. auto isso, auto aquilo, auto aquele outro, eu sou foda, eu arrebento, eu faço, eu estudei isso, eu fiz MBA não sei aonde, o caralho, eu, né? Então, é claro, tudo força você a autoconsagração. E tudo, digamos, te distancia de uma vida espiritualmente elevada. Cara. Então, eu frequento o mundo das empresas à razão de 4, 5 vezes por semana há mais de 20 anos. Então, eu posso dizer que alguma coisa eu já vi. E se existe ali fomenta-se, né? Eu diria, em nome do lucro, da competitividade, dos resultados, das metas e do escambau que você quiser,
fomenta-se uma espécie de fratricídio, né? Assim, né? Mais ou menos. Tipo uma cultura. O que importa aqui é ser promovido, e desses 5 vai ser promovido 1. Então, a bom entendedor, meia palavra basta, os outros 4 é a abater. Né? Essas são as regras do jogo. Fratricídio seria uma fraternidade com genocídio. É isso aí mesmo. Fratricídio é homicídio de irmãos, né? Caramba. Claro que eu usei em termos Sim. metafóricos, mas com isso, quer dizer, então, na hora que você sugere que possa haver força e eficácia num coletivo de amadores, você é encarado com imenso estranhamento. Uhum. Vou dar um exemplo. Eu coordenei um grupo de pós-graduação, estrito sensu, né? Mestrado, doutorado, e esse grupo foi muito bem sucedido, era um grupo extraordinário, extraordinário. E, bem, qual era a graça da história? Nós éramos avaliados pela CAPES, que é quem avalia os programas de pós-graduação. Então, cada um tinha que fazer um X número de artigos em revista não sei o quê, sabe aquele negócio de nacional A, publicar internacional, não sei o quê, para contar ponto, e aí todo o programa era avaliado em função desse desempenho dos professores, mas também dos mestrandos e doutorandos. Todo mundo é avaliado meio que junto, sabe? Então, o que acontecia naquele lugar? Os professores que estavam sob minha coordenação gostavam muito de mim. Então, eles sabiam que quem ia ter que dar a cara a tapa em Brasília era eu. E quanto mais eu tivesse, digamos, munido de produção, menos eu sofreria. Então, eles faziam mais do que era necessário, sem que eu precisasse dizer nada, sem que eu precisasse cobrar nada. Ora, o que acontecia ali claramente? Era uma prova de gestão eficaz por amor. Para você não se prejudicar lá na frente. Claro. E veja, não, a coisa podia funcionar assim, alguma coisa do tipo, olha, quem produzir mais vai ganhar benefícios, quem produzir menos, quem produzir mais vai ser aplaudido, vai ganhar troféu, vai ganhar bala de coco, vai ganhar o que quiser, e os outros, podia, não podia? Aí geravam aquela coisa de um querendo acabar com o outro, né? Mas isso não acontecia, e é gozado, não é porque eu estrategicamente bolou tudo. Não, aconteceu, gostavam de mim, como é que eu podia conseguir amor a partir de uma estratégia? Não, acho que consegui amor a partir de uma falta de estratégia. Né? Esse cara é um coitado, né? Esse cara... E enxergavam ali alguma boa intenção, enxergavam ali alguma... E aí, eu não sei bem porquê, mas qualquer coisa que vinha em minha direção como ameaçador, como entristecedor, entravam na frente. Né? Não, ninguém mexe com ele. Está blindado. Então, eu penso que
em meio a um mundo profissional onde nós acabamos fomentando uma espécie de entristecimento recíproco, né? Uhum. Uma espécie de despotencialização coletiva, uma espécie de... É possível novas formas de organização. E aí eu volto ao começo Do nosso bate-papo. do bate-papo. Né? Por quê? Porque talvez naquela escala a que vocês se referiram, maravilhosa, talvez consigamos chegar num estágio dentro de algum tempo onde todo mundo se incomoda genuinamente com todo mundo. Eu escrevi até um livro só por causa disso. Peguei um avião no Japão para a China. Um jovem japonês de pouco mais de 20 anos senta na minha frente, o avião decola, ele vira para trás e pergunta se ele poderia reclinar a poltrona. Veja, aquela pergunta poderia passar batido, mas não por mim, porque eu me interesso pelo modo como as pessoas interagem, né? Eu me interesso pelo modo como as pessoas consideram as outras. Afinal, fui professor de ética há muito tempo. Né? Eu até, como ele falou em inglês e em inglês de japonês, eu pedi para ele repetir. Quando eu me certifiquei que era aquilo que ele estava dizendo, eu senti o baque. E por que eu senti o baque? Não porque nunca ninguém tinha me perguntado isso antes, mas porque eu mesmo já tinha muitas vezes reclinado a poltrona sem perguntar. Sem perguntar se vai incomodar o outro. É, claro. Tô no meu direito, né? Em minha defesa, sempre fiz isso com muita delicadeza, porque podia ter na mesinha alguma coisa então, que fosse caindo devagarzinho, né? Diferentemente de alguns mais corpulentos, que apertam o dedão e atrás, e o que tiver atrás voa, né? Voa. Vai com tudo, né? Aí eu falei pro japonês, recue. E para minha surpresa e quase desespero, ele não reclinou nem 1 milímetro. Uns minutos depois eu levantei para fazer xixi, cutuquei o japonês. Falei que você... Vai que a porra do japonês não entendeu o que eu falei. Falei que você pode reclinar. Aí ele fez assim, não. Falei, mas por que não? Aí ele olhou para mim e falou, você mentiu para mim. You lied to me. Ficou doido, cara? Sim. Você disse que não ia incomodar. Falei, eu disse. Mas vai. Você quer ver? E eu tinha um tablet estacionado na mesinha. Aí ele reclinou e derrubou o tablet. Eu falei, se eu tivesse reclinado, você não ia poder usar o tablet. Que absurdo. Eu queria espancar o japonês, porque estamos lidando com outro tipo de entendimento. Entendeu? Estamos lidando com outro tipo de gente. Uma ética absurda. Não é, cara? Quer dizer, muito evoluído. É considerar o outro. Considerar de verdade. A esse nível. O japonês foi de Tóquio a Pequim 90 graus. Para não te prejudicar. Para não derrubar meu tablet. Você sabe que depois dessa experiência, é claro, eu volto para o Brasil
as pessoas continuam sentando a poltrona na minha cara, mas eu nunca mais reclinei a poltrona. Olha. Eu não pergunto. Eu não pergunto porque isso, sabe-se lá, é muita gente doida no mundo. Que vai vir de resposta. Sabe-se lá, o gente nem vai entender, né? Mas eu, para não precisar perguntar, eu já não reclino. Abaixo a mesinha, tem que trabalhar mesmo, deixa ela íntegra, e deixa a pessoa lá, tá dormindo, deixa quieto, deixa no 90 graus, tá tudo certo. Então, onde está a moral da história, digamos assim? A moral da história é de que é perfeitamente possível formar o humano para a consideração do outro. Uhum. Sabe? Considerar o outro. E o outro com O grande, não o outro com O pequeno. A lata é outra em relação a mim, mas é O pequeno. Você é outro em relação a mim, mas é O grande. Por que você é O grande? Porque você é como eu, ué. Do jeito que Jesus queria. Do jeito que Jesus queria. Você consegue explicar pra gente a definição de ética? Para o pessoal entender? Rapaz, eu cada vez mais acredito que a ética é uma disposição coletiva ininterrupta de zelar pela harmonia das relações. É uma espécie de exercício coletivo da inteligência zelando pela harmonia das relações. Sempre provisória, sempre tendencial, sempre inacabada, mas é essa a ideia. Sempre provisória porque não está escrito em nenhum lugar. Né? É um feeling. Claro. Né? Não, sempre, como o japonês. Sempre provisória. Claro, sempre provisória, sobretudo porque os problemas a enfrentar são inéditos, são novos, vão aparecendo. Então, não tem como dar conta de aprender para sempre de uma coisa que não existia. Como é que você poderia, no começo do século XX, né, dar conta de uma ética no mundo digital? Não existia. Não é? Então é sempre provisório. É uma disposição de encontrar limites para a ação individual em nome de uma harmonia do coletivo e que é provisória, que é tendencial, mas e é por isso ininterrupta. Tá sempre aí. Então, veja que interessante isso, né? Porque se você parar para pensar, né? Existe aqui uma premissa óbvia. Aliás, premissa óbvia não é uma boa expressão. É só uma premissa. E qual é a premissa? Vamos dizer, a harmonia do coletivo tem valor superior às pretensões individuais que possam comprometê-la. Porque senão, eu pego e falo, olha, em nome do bem-estar de todos, não é permitido fumar dentro da aeronave. Aí o cara levanta a mão e olha, por que eu vou me privar de fumar dentro da aeronave? Vou pagar esse pato sozinho em nome do bem-estar de todos. Tá aí a premissa. É que a harmonia do coletivo vale mais do que as veleidades individuais. O problema é que, na hora de formar as pessoas, elas são levadas a acreditar que elas têm que se dar bem de qualquer jeito. Muitas vezes é assim. Conclusão, a ética surge como um freio de mão. Uma lei. Uma regra. Um empatador mesmo, assim. Um cinto de segurança. Sabe? Isso aqui tá me... Uhum. Né?
Quando, na verdade, não precisaria muito esforço para entender que esse zelo pelo coletivo Tinha que ser natural. é mais do que isso. Ele é garantidor de individualidades felizes dentro de limites justos. Uhum. Quando você defende o coletivo, você não está defendendo uma entidade outra, exterior. Uhum. Você está defendendo todo mundo só. Inclusive você. Inclusive Você tá dentro do... Inclusive o canalha. Uhum. Entende? Inclusive o canalha. Ele tá dentro Por quê? do... Pode acreditar, por pior que seja o canalha, não quer que o filho viva numa sociedade com canalhas como ele. É. Mesmo o pior dos canalhas. Talvez mais ainda o pior dos canalhas, que sabe do que é capaz, não gostaria que a sua prole infante caísse na mão de gente como ele. Se todo mundo for malandro, né? Essa é a ideia. Quer dizer, Às vezes você vai ser o otário da conversa, né? se o coletivo não tem primazia, então todas as veleidades individuais estão autorizadas. Uhum. E aí acaba prevalecendo o mais forte. Sendo ele o mais forte em newtons ou em astúcia, em Loucura. flibusteria. Uhum. Né? Então, qual é a ideia? A ideia de que se não houver o tal do limite respeitado, você não poderá não ter direito a nada. O mesmo impeditivo que me cerceia também me garante. Uhum. Se não houver cerceamento, não há garantia. Uhum. Eu saio de casa à noite para tomar sorvete. Na esquina da minha casa, um indivíduo cogita me agredir. Ora, para eu poder ir tomar sorvete, ele precisa não me agredir. Portanto, aquilo que limita ele me dará a faculdade de tomar sorvete. Se ele não for limitado, eu não tomo sorvete. Portanto, veja, para que possamos gozar de alguma liberdade política, quer dizer, na polis, precisamos que haja respeito aos limites. Éticos, jurídicos, o que você quiser. Então os limites dão liberdade. Os limites libertam. É um paradoxo. Sim, mas é até certo ponto simples de entender. Quer dizer, vamos imaginar que ninguém respeite limite nenhum. Neste caso, de fato, não há garantia nenhuma. É o que acontece estado de guerra, em situações de total descontrole. Uhum. Cara, A Índia, um pouco assim. eu não conheço, mas você imagina, o cara, escuta, vamos até a esquina. É difícil. Né, o cara joga uma bomba no meio do caminho. Eu não posso te garantir nada, não posso. Né? Então, quer dizer, é preciso que haja a certeza do respeito aos limites para que haja a certeza das garantias. Uhum. De ir e vir. Muito bom. Né? E num lugar onde ninguém respeita porra nenhuma, você será a próxima vítima. O próprio
o próprio transgressor está vulnerável. Exato. Não é? Uhum. E para você. Porque ele, ao transgredir, ele chancela a transgressão. Uhum. Chancelando a transgressão, ele se coloca na condição de vítima também. Mas se todos nós seguíssemos os valores cristãos Hum. que Jesus ensinou, Hum. a ética nem precisaria ser discutida. Mas não tem dúvida. É o que dizia Agostinho: ame e faça o que quiser. É simples assim. É simples assim. Num lugar onde todo mundo considera o outro genuinamente, não precisa de delegacia. Hein? Já parou para pensar nisso? Uhum. Não precisa de câmera, radar, controle, Exato. Portão. portão, não precisa de nada. Por quê? Porque cada um, Ama o outro pois é, como a si mesmo. isso. Não precisa, Esse é o planeta não precisa feliz, beijar na sabe? boca. É uma questão de... Então, outro dia, é claro que as coisas também vão mudando um pouco, mas eu passo muito tempo da vida em Portugal, eu tenho muito carinho por lá e vice-versa. Eles também simpatizam comigo. Bom. E outro dia uma pessoa observou, pô, eu fiquei tantos dias em Portugal, não vi nenhum policial. E comentou como se isso pudesse ser sinal de insegurança. Disse, olha, você pode também interpretar de outro modo. Né? Tem tanta segurança, né? Que não precisa não tem nenhum policial, talvez não precise. Ou na Suécia, que os presídios estão... Tá tudo sem gente dentro. Bom, o que a meu ver fica claro, né? Uma coisa é o amor de Jesus. Uhum. Agora, o amor, ele pode não haver. Não precisamos exigir tudo assim, isso, né? Mas, já que não ama, faça como se amasse. Aí você tem a moral. Né? Uhum. É o Kant que diz, a moral é um amor prático. Como se estivesse modelando o amor? Não. Na falta do amor, Uhum. eu vou agir a partir da razão, como que imitando o comportamento de quem ama. Isso é Vou moral. dar um exemplo. Quem ama, dá. Né? Aí você tem a virtude moral da generosidade. Quem ama não é generoso. Quem ama é amoroso. Uhum. O generoso é aquele que dá por virtude moral. Ou seja, sem amar, entende que é importante dar. Entendi. Assim como também a lealdade, quem ama, ama. Quem ama é leal, bobagem. Quem ama, ama. O leal é aquele que é virtuoso moralmente. Mas perceba que as virtudes morais, elas têm como grande referência o amor. Certo. Por isso eu volto. Agostinho, ama e faça o que quiser. Ama, porque amando, todos os problemas estão resolvidos. Ora, na falta de amor, a moral. Na falta da moral, o direito, pelo menos, que é um mínimo de convivialidade exigida. Uhum. E na falta do direito, o estado de natureza, a bandalheira, a
a balbúrdia, a selvageria. Perceba que há vários Exato. estágios, né? Então, veja, você veio com uma hierarquia no começo da nossa conversa e eu volto com outra, né? Quer dizer, acho que não podemos exigir que as pessoas amem as outras. Porque isso... Por quê? Seria muito utópico? Não, é porque o amor, ele não resulta da vontade, sabe? É mais Você genuíno. só pode exigir se a pessoa pode se obrigar a fazer. Hum. Tem. E o amor é genuíno, né? Veja, você não pode chegar para qualquer parceiro ou parceira e dizer, você tem que me amar. Não. Não amo? O que eu vou fazer? Eu não amo. Não amo. Né? Então, agora, já que é assim, é preciso que o comportamento de quem ama seja uma referência para quem não ama. O que faria quem ama? X. Bom, então eu vou fazer X. Uhum. Mas sem amor. Eu vou fazer por uma questão de razão prática. Então, aí você pode exigir. Uhum. Quem ama só... Vamos imaginar o casal A e B. Amorosos um pelo outro. E traição? Não vai haver. Porque A só pensa em B, B só pensa em A. Não haveria a menor chance de pisarem fora da bacia, porque eles pensam 24 horas um no outro. Entendeu o cenário? Uhum. Sim. Não há lealdade nenhuma aí. Aí o que há é amor. Não precisa de lealdade, né? À medida que o amor vai arrefecendo, porque acontece também. À medida que o amor vai arrefecendo, o cara pode até eventualmente imaginar desvios. Mas aí entra a razão prática, né? Entra a moral. Pô, Entra a ética, me comprometi. que é o cinto lá. A pessoa vai ficar chateada. Já não é que ele não faria mais por amor. Por amor ele faria sim, mas agora ele entra num degrau onde ele vai segurar a onda dele por um outro mecanismo, que é um mecanismo de uso da razão. Esse pode ser cobrado. Você pode não me amar mais, mas pode segurar a sua onda. Uhum. Nós não somos animais. Entende? Uhum. Você não... Se você não me ama mais, ok. O que eu vou fazer? Mas E a moral? E a ética? você poderá, ainda assim, agir de acordo. Perfeito. Você entendeu? Então, Mas demanda caráter, virtude, né? demanda educação para isso também, demanda formação. Por quê? Porque tudo que é da esfera da moral é antinatureza. Diferentemente do que pensavam os gregos. Veja como agora as coisas mudaram. Antes era para imitar a natureza. O vento venta e Clovis cloviseia. Agora, a natureza são as minhas pulsões. Estão aí, gritando. Os desejos. E a moral, Peraí, não é por aí. né? Isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, etc. e tal. Então,
É claro que tudo isso é aprendido, tudo isso é adquirido, tudo isso resulta de uma formação. A moral não vem no fluxo natural das coisas. Entende? Esse é o entendimento moderno, digamos assim. Professor, tem uma frase que você fala que ser ético exercita o espírito. O que você quer dizer com essa questão de exercitar o espírito? Bem, para mim a vida do espírito, ela é constituída por tudo aquilo que sentimos e pensamos, que no meu entendimento são imbricados, não são independentes. São conectados. São conectados. Então, a vida do espírito tem a ver com lucidez, discernimento, análise, avaliação de si mesmo e do mundo, das coisas do mundo. Ora, a ética, ela é um pedaço da vida do espírito. Muito mais importante do que se supõe. Por quê? Porque se a ética lida com a convivência, 99% da vida é convivência. Primeiramente consigo mesmo. Não, eu diria que consigo mesmo, sem dúvida, mas se você ficar só no outro, já é... Porque mesmo no isolamento, você lê um livro escrito por alguém, assiste um programa produzido por alguém, senta numa cadeira construída por alguém, come uma comida feita por alguém. Comida feita por alguém, plantada por outros. Então, quer dizer, não tem como não entender a convivência. Ora, a partir daí, se nos perguntarmos quais os atributos de uma vida feliz, praticamente poderíamos substituir por quais os atributos de uma convivência feliz. Ora, se a ética é a arte que preserva a convivência, eu não posso imaginar a possibilidade de uma reflexão racional sobre a felicidade que não tenha uma presença forte da ética. Porque quando se fala em felicidade, a impressão que dá é que as pessoas se voltam sempre para si, para os seus dramas existenciais, para as suas... sem perceber que a vida se dá no mundo com a presença dos outros o tempo inteiro, nos afetando, nos alegrando, nos entristecendo, nos causando temor, nos dando esperança, e assim, dor, ansiedade, etc. E é claro que tudo isso é um coquetel que participa da nossa eventual vida feliz. Portanto, não é de se espantar você relacionar a ética a uma parte nobre da vida do espírito. E é uma parte da vida do espírito explicitamente compartilhada, né? Num livrinho com o Cortella, eu defini ética desse modo: a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. O livrinho é Ética e Vergonha na Cara, nosso livrinho. A inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Então, gosto dessa definição, acho que essa definição dá conta de muitos aspectos, ela é razoável e ela tem o mérito de ser facilmente compreensível. Né? Se você for para o Japão, você vai ver isso. Então, pois mas é uma sociedade eticamente muito desenvolvida. Muito desenvolvida. Muito desenvolvida, Eu me atrevo a dizer que ela é desenvolvida no seu aspecto mais forte de consciência mesmo, não? De consciência moral. Quer dizer, você nem precisa ficar todo mundo
controlando todo mundo. Porque as pessoas se seguram de boa, né? Naturalmente. Não é naturalmente, é educadamente mesmo. Sim. É que Eu tanta não educação sei. se tornou natural. Né? Assim. Uhum. Mas. Então, sei lá, Sem pensar, pegar né? um exemplo interessante. Coisas muito simples, né? Uhum. Você entra num transporte público no Japão e o que é que você observa? O celular pode até tocar. Uma pessoa não atende o celular. E aí você percebe que a pessoa não atende por quê? Porque ela não quer incomodar quem está em volta. Você muda de sociedade, o cara atende e como tem muito ruído, ele grita. E assim, não há ali uma maldade e já todo mundo tem que escutar o meu grito. Não, há um alheamento, assim, uma espécie de não pensar a respeito, sabe? Tocou o telefone, eu falei, eu gritei, eu nem me toquei, eu não. O outro não é uma variável que eu queira prejudicar necessariamente, mas é uma variável que eu desconsidero. Tá inconsciente. Se tem a pessoa ou tem uma cadeira, é indiferente para mim. Eu preciso falar no telefone, eu tô na frente. Sim. Uhum. O esquema das máscaras também, né? Lá, quando eles estão doentes, eles mesmos põem a máscara no ambiente público, por exemplo, para que não... Isso bem antes do Covid. Isso bem antes. Bem antes. Mas aí, professor, eu te pergunto, a gente falou dos gregos, né? Todo como funciona os valores e as crenças deles. Aí veio Jesus, introduziu um novo conceito e agora nós estamos aqui. E aí, quando eu olho para a nossa sociedade ocidental, eu vejo que a gente não segue nem os gregos, nem Jesus. O que será que aconteceu nesse inteirinho? Nem eu não sei, mas acho que tem um pouco de tudo, sabe? Eu acho que o pouco de ética que nós temos tem a sua origem nessa preocupação com o outro que Jesus introduziu. A busca da excelência que muitos têm em alguns segmentos, como no esporte, na arte, etc., tem uma influência grega indiscutível. Mas é preciso reconhecer que nós vivemos numa sociedade fortemente marcada pela circulação do capital, onde a questão do empreendimento e do lucro tem uma importância nunca antes vista. E, nesse sentido, é preciso que o capital circule cada vez mais rápido. Só isso trará o enriquecimento esperado. E a circulação do capital exige produção e consumo cada vez mais acelerado. Então, se você tem uma empresa que lança um celular a cada 2 anos, você pode esperar um ritmo de consumo. Só que esse ritmo já não dá conta, porque o seu concorrente agora lança um por ano. Você passa a lançar um por ano, ele lança um a cada 6 meses. Você lança um a cada 6 meses, um a cada 3 meses. Os laboratórios de inovação têm que justificar o consumo, então vão botando câmeras atrás, fazem dobrável, fazem bumerangue, fazem celular, papel higiênico, fazem coisa. Por quê? Porque você não pode tem a competição. Oferecer para o cara a mesma coisa que ele comprou ontem. Então, estamos numa velocidade enlouquecida,
onde é preciso ganhar muito para poder comprar muito, para poder jogar o jogo. E isso nos escraviza um pouco. De certa maneira, perdemos o controle da dinâmica das coisas. É muito interessante. Pelo fato das técnicas participarem de um mercado, nós vivemos num mundo da técnica e desenvolvemos uma extraordinária capacidade de produzir meios, mas não avançamos na capacidade de discutir os fins. E isso torna tudo muito estranho, porque o meio vale pelo meio. Não importa muito que tipo de sociedade você quer, que tipo de vida você quer. Não importa muito se aquilo tem a ver com o tipo de vida que você quer, porque você sequer sabe muito bem que tipo de vida você quer. Então, o meio se impõe como um fim, digamos assim. Você tem o smartphone mais avançado, mas a aquisição desse smartphone mais avançado não vem acompanhada de uma reflexão sobre a felicidade humana, ou sobre a sociedade mais justa, ou sobre qual o caminho da civilização que queremos percorrer. Não. Vem acompanhada de uma reflexão a respeito do meio, desconectada de qualquer tipo de propósito ou fim. Eu vou comprar porque isso aqui é dobrável. Eu vou comprar porque cabe na bolsa. Você percebe que é uma discussão estritamente instrumental. Uhum. Ela não é uma discussão de propósito. Nós perdemos o pé. Não sabemos para onde estamos indo. Ninguém sabe para onde estamos indo. A humanidade perdeu o controle da sua própria dinâmica. A humanidade assiste o que acontece com ela. Assim como, em grande medida, cada um de nós assiste o que vai acontecendo. Perplexo, na verdade. Será que não é porque as pessoas acreditam que a felicidade está em ter e não em ser? Mas elas pegando só esse gancho dele, porque quando você falou lá no começo de Daimon, que você falou, quando tem o Demon, né? O Daimon é a felicidade, o teu autoconhecimento, é ali que tá as tuas potências. E aí, essa palavra, para mim, ela faz muito paralelo com o demônio. Por que sendo que o demônio é uma coisa ruim para nós, tem algum porquê que essas duas palavras têm tanta semelhança entre si, apesar de significarem coisas tão diferentes? Mas é bem interessante mesmo, porque o daimon, né, dos gregos é a nossa essência. E aí o demônio é uma coisa, né? Sim, que nós temos medo. É que Sócrates é 4 séculos antes de Jesus, né? Então, o que foi feito depois da palavra está muito distante. É que para nós aqui, conversando, dá a impressão que acabou uma coisa, começou outra, mas são séculos que separam uma da outra, né? Então, nesse sentido, é muito bacana mesmo você estudar as palavras e o significado das palavras como objeto de luta. Eles não podem ter demonizado o termo Daimon? Claro. Porque o Daimon era uma coisa... Isso, claro.
Assim como também a palavra virtude, que para os gregos era uma questão de excelência de atributos naturais, deixou de ser a palavra virtude, tanto que a virtude dos gregos virou excelência. Só continuou virtude para a música, que é o virtuose. Então, quer dizer, mesmo a palavra ética para os gregos era costume. Né? Entende? As palavras são vivas e o significado das palavras é um troféu em disputa por pessoas que têm interesse em legitimar um certo significado de uma palavra. Entende? Sim. Né? Qualquer palavra é assim. Né? Durante muito tempo eu trabalhei na universidade pública e eu sempre observei que o significado atribuído à expressão universidade pública dentro da universidade pública não é o mesmo significado atribuído fora. Por quê? Porque você pode entender universidade pública como sendo uma universidade, digamos, que por ser gratuita é pública, custeada pelo Estado e, portanto, pela sociedade, que não está tão comprometida com os valores do mercado e, portanto, pode eventualmente posicionar-se criticamente ao que acontece no mundo do capital, como também espaço de consumo de substâncias ilícitas. Isso, muitas e muitas vezes as pessoas falam, pô, você dá aula na USP? É verdade que lá, o fato de ter quase 40% da produção científica do país não era relevante. O relevante é se havia alguém fumando alguma coisinha no ponto de ônibus, etc. E tal. Veja como os entendimentos são outros. De tal maneira que, ao mesmo tempo que é a única universidade inscrita entre as 100 melhores do mundo, se você fizer uma consulta popular para desativá-la, você corre o risco de aprovar a desativação. Faz uma pergunta se não querem fazer lá um condomínio de luxo. Pergunta. Se você ainda fizer uma campanha dizendo esses caras gastam não sei quantos milhões do orçamento do Estado, que poderia virar outra coisa e tal, esse negócio de dar universidade para coisa. Isso é fora. O Estado não se mete com isso, vendemos aquilo para um condomínio de luxo e o dinheiro vai para outra coisa e tal. Rapaz, não faça a consulta. Então os gregos estavam certos às vezes, né? De colocar a política em quem tinha capacidade de realmente refletir e tomar as decisões corretas. Veja. Os gregos que faziam essa filosofia que eu comentei para você. Porque o grego tem grego de todo tipo, inclusive. Sim. Eu insisto, a vida na Grécia naquele tempo não era essa, era justamente uma vida decidida em praça pública, com tomadas de decisão feitas levantando a mão, né? E o que dizia Platão na República? Você só pode entregar o poder de tomar decisões para quem tem lucidez, discernimento, capacidade de pensar, etc. Né? Então, são maneiras de
Platão era um aristocrata. O poder entregue aos melhores. Aristos quer dizer os melhores. Cracia, poder. Aristocracia, poder entregue aos melhores. E democracia seria poder entregue, o demos é o povo. Entregue ao povo. Entregue ao povo. Então, Platão entendia que o poder não podia ser entregue ao povo de jeito nenhum. Porque o povo não sabe decidir. Não sabe de nada. O povo não pensa. Então, veja, tudo isso para te dizer que a nossa conversa avança de tal forma que hoje, nessa sociedade que muitos chamam de pós-moderna, o que você tem, na verdade, é um pouco de tudo. Quer dizer, você encontra heranças de pensamento antigo, heranças de pensamento cristão em todo canto, você encontra aportes cientificistas, assim, da presença da ciência muito marcante, né? Ainda que com a oposição de todos os que não acreditam nela, né? Você encontra... Então, é um verdadeiro cadinho, não é? Que reúne perspectivas e pontos de vista os mais diferentes e em coalizão, em reunião, em conversa e em disputa ao mesmo tempo. A sociedade é ao mesmo tempo um espaço de luta e um espaço de entendimento. Não pode haver só luta, como também não há só entendimento. Não é? Então, é isso que torna as coisas... Porque, ao mesmo tempo que precisamos competir, precisamos colaborar. Se você imaginar os profissionais da política, certo, eles competem entre eles. Mas quando o Silvio Santos quis se candidatar, eles se fecharam todos contra. Sim. Então, quer dizer, mais ou menos assim, aqui tem um espaço de jogo jogado por nós. Você não vai sentar na janelinha vindo de fora. Você é um outsider. Você é um outsider. Então, veja, o campo político é, ao mesmo tempo, uma arena de luta e um espaço de concordância. Aqui nós jogamos um jogo que tem regras, sabe? Tem os de baixo, tem os de meia coisa, tem os de cima e tal. Aí vem o cara... Não, de jeito nenhum, não é assim. Independente da ideologia... Independente. É preciso entender que os profissionais da política, eles, embora o que eles digam e o que apareça seja assim, tão oposto, tão diferente, tão contraditório, tão não sei o quê, eles jogam o mesmo jogo, eles frequentam os mesmos lugares, eles ganham do mesmo jeito, eles buscam os mesmos eleitores, eles têm as mesmas preocupações, eles têm o mesmo modo de sobrevivência, eles têm, entendeu? Então, quer dizer, é um grande jogo. É um grande jogo, é um espaço de jogo, não há dúvida. E outros campos sociais também têm essa autonomia relativa em relação ao resto muito definida. Veja os profissionais do direito, né? Veja, mesmo publicitários e tal, com as suas especificidades, os seus jeitos específicos, né? Quer dizer, que estão ali disputando entre eles, mas também pondo de lado quem eles acham que não é jogador. Aqui não. E na universidade é a mesma coisa. Né? Quer dizer, bacana, mas esse jogo aqui, quem joga somos nós. O jogo da produção de conhecimento é jogado por nós. E como é que eu vou renovando? Pelo mestrado. Mas o mestrado é uma portinhola minúscula, né? A CAPES controla o número de mestrados com mão de ferro.
Para entrar no campo é uma portinha estreita, assim como o exame da OAB é uma portinha estreita. Então, veja, a entrada para participar de um jogo, ela custa caro. Ou seja, é uma burocracia, né? É ao mesmo tempo uma arena de luta e um espaço de profundo entendimento. Todos temos que garantir a sobrevivência do jogo e, garantindo a sobrevivência do jogo, jogar o jogo. Entende? E não queremos ninguém de fora para vir ser um novo jogador. Campeonatos de futebol. Série A, Série B, Série C, Série D. Não tem essa. Nada pode colocar em risco a credibilidade do jogo. Agora, depois se ganha um, ganha outro, cada ano ganha um e tal, mas o jogo tem que continuar. Nossa. E professor, tem um vídeo que eu adoro seu, que é em relação à felicidade. Sim. Que você deu no Allianz Parque, no TED Talk, que você fala que a felicidade é um pequeno segundo da vida que gostaríamos de repetir. Isso. E o nome do nosso projeto aqui é Life is Now, Lean Podcast. Queria aproveitar e dar para você a nossa caneca para você levar o presente aí. Nosso presente. Life is Now, olha. E se você pudesse descrever brevemente, ouvir das suas palavras, o que seria de fato a felicidade? É um atributo da vida. A vida pode ser feliz ou não. É um atributo. Mas desde que você não entenda a vida por 80 anos. E sim... Porque em 80 anos não tem como avaliar. Né? Nos meus 60 já aconteceu de tudo. Você é feliz. Pô, eu já fui profundamente deprimido e profundamente eufórico. Não tem. Então, a vida é isso mesmo. É onde estamos. A vida está onde estamos. E eu acredito que ela é boa quando gostaríamos que ela continuasse. Eu não tenho dúvida disso. Ela se repetisse indefinidas vezes. É o eterno retorno do Nietzsche, só que dito de maneira um pouco mais simples. O amor fati? O amor fati é uma condição disso. É você gostar de estar onde está, né? Gostar de ser quem é, gostar de fazer o que faz. Mas um instante de felicidade é um instante de vida que tem essa característica. Você não quer que acabe ou você não quer que não se repita. Você quer que aquilo aconteça outra vez e outra vez e outra vez e outra. Quando você sai com uma pessoa que te agrada, você pega o telefone. Isso é indicativo que você quer repetir. Quando você tem um amigo e você liga para o amigo, você quer repetir coisas, né? Quando você vai comprar livro, etc., você quer repetir experiências da vida do espírito. Quando você vai... Então, há uma série de instantes da vida que você gostaria de repetir outra e outra e outra e outra e outra vez. Pois bem, são os bons. E o resto? O resto é uma porcaria, é vida fracassada. É aquela que você está olhando, esperando para acabar, e aqui eu não volto nunca mais. Então, eu acho que qualquer um consegue entender isso, né? A vida está aqui porque, claro, o passado está no presente, porque ele é só lembrança. O futuro está no presente, porque ele é só projeção. E o presente está no presente, porque ele é a experiência do mundo. Tudo está aqui. E a felicidade é um valor daquilo que você está vivendo. E como é que você consegue passar a régua e dar a nota de felicidade para aquele instante? É o tanto que você gostaria de repetir aquilo outra e outra vez. Perfeito. E dado que você comentou presente, passado e futuro, tem uma pergunta que a gente faz aqui para os nossos queridos convidados, que é o seguinte: se você tivesse à sua disposição uma máquina do tempo, você pudesse entrar nela e viajar para qualquer momento da história da humanidade que existe, poderia falar com qualquer pessoa, pode ser um ente querido que não está mais aqui, ou pode ser um filósofo, alguma pessoa que você gostaria de
bater esse papo gostoso que a gente tá tendo aqui com você, só que presencialmente, só você e a pessoa, ou você poderia vivenciar uma história da humanidade, no passado ou no futuro, você entraria nessa máquina e iria pra onde? Bom, em primeiro lugar, um indivíduo feliz te responderia que pegaria essa máquina, desligaria e congelaria no lugar onde ele está. Sim. Não é? Life is now. Enfim, eu não sou o mais feliz dos seres, eu posso me permitir responder a sua pergunta. Sim. Eu acho que eu escolheria 1650, Amsterdã, e bater longos papos com um fulano chamado Spinoza sobre a parte 3 da ética do seu livro, A Ética, a Maneira dos Geômetras. Pronto, já me contentaria muito. Seria Por bacana. quê? Que ficou de dúvida dessa parte? Que você gostaria de... Nem isso. Quer dizer, eu tenho talvez dúvidas sobre quase tudo, mas é deixar ele falar sobre, né? Ouvir direto da Só o fonte. fato de ver que cara tem, né? Uhum. Só o fato de descobrir como é que vivia, em que lugar vivia, Uhum. como é que... Né? Porque aquilo que a gente tem de biografia dá conta de alguém que vivia em extrema penúria e em condições físicas de grande fragilidade enfim. Ele vivia em perseguido, condições de fragilidade? Spinoza? Ele pegou uma doença, ele era polidor de lentes e ele acabou inalando muito caquinho de vidro assim e acabou morrendo do pulmão. Cara, 30 e poucos anos ele morreu. Nossa, ele já fez tudo isso. Fez. Então, e foi uma figura, primeiro, perseguida na comunidade judaica portuguesa, foi banido. Depois, pelos cristãos, de uma maneira geral, protestantes, né? Então, ele era perseguido por todo mundo. Eu acho que ele é a pessoa que melhor descreveu Deus, né? Que eu já vi. Enfim, ele era incrível mesmo. Incrível. Então, acho que valeria a pena um papinho. Que bacana. Né? Muito bom. Na cidade de Haia, onde ele morou também, bacana. Eu fui lá visitar a casa e tal. Estive lá fazendo graça. Mas se tivesse que pegar uma máquina do tempo, é para lá que eu iria. E aí é capaz, imaginou? Eu chego lá e ainda travo a máquina do tempo e fico por lá conversando com ele. Bom, quem sabe eu ainda impediria que ele morresse. Mas as coisas são como são. Que bom. Muito obrigado, viu? Gostou de estar aqui com a gente? Muito, muito, muito. Faz parte desses momentos que a gente desfruta. Não tenho a menor ideia de quanto tempo passou. 2 horinhas. Nossa, nem vimos, né? Passar. E com certeza vocês aqui com esse tipo de preocupação e esse tipo de dúvida, de anseio, de busca, vocês acabarão atraindo gente muito boa para vir aqui falar e presentearão todos que confiam em vocês e assistem vocês com um pensamento maravilhoso. Que honra, foi um privilégio receber você, viu, Clóvis? Eu te agradeço muito. Muito obrigado. Para vocês que acompanham o podcast, caso queiram, posso fazer um convite? Né? Claro, com certeza. Receber uma reflexão matinal às 6 horas da manhã. Vocês entram lá no @Clóvis de Barros no Instagram. Aí entram no link da bio. @Clóvis de Barros no Instagram. Tá aí na tela. Link da bio. Aí tem lá um link Clóvis. Não, é o WhatsApp do Clóvis. Né? O WhatsApp do Clóvis. Aí você põe lá o seu número. Não tenha medo. Porque, embora tenha centenas de milhares de pessoas recebendo, não é um grupo, é uma comunidade. Não, cada um recebe o seu isoladamente, né? Uhum. E aí você põe o seu telefone e todo dia às 6 horas da manhã vem uma bobagem para te acordar.
Mas é uma bobagem de filosofia, né? Uma definição, um conceito, uma poesia, uma bobagem assim. E... Hoje não foi bobagem. então, Aprendemos sobre os gregos, por Jesus, isso que eu... né? São essas coisas pílulas, que... né? São essas coisas que a gente procura fazer e que contribuem, permitem, né? Funciona assim como um estalo, né? Fala, caramba, um insight. Não tinha me tocado disso, né? Que legal. Como, por exemplo, uma singela coisa aqui do o amador e o profissional, o amador é o que ama. Pô, não tinha pensado que o amador é o que ama. Eu sempre pensei que o amador é o que trabalhasse de graça. Caramba. Né? Imagina, Sim. Federação de Esporte Amador, né? Eu pensei que era aquele que é o esportista não profissional. É o cara que não deu certo. Que não recebe dinheiro, né? Então, eu me lembro que eu ia com meu pai ver luta de boxe no CMTC Clube, boxe amador. Boxe amador quer dizer o cara que vai lá dar porrada e levar porrada sem ganhar nada com isso, né? E nunca vinculei a palavra amador a amor, até muito pouco tempo atrás. Então, quer dizer, são pequenas questões que, sei lá, que ajudam a entender a coisa de maneira diferente. Será que é justo tirar o amor do profissionalismo? Essa é outra pergunta interessante. Muito bom. E para quem chegou até aqui, né? Porque a gente sempre faz essa dinâmica, né? A gente vai olhar os comentários que a galera joga aí. A palavra-chave desse episódio é, em homenagem aqui à filosofia do Clóvis, amador é amor, certo? Isso. Exatamente. O amador é amor. Exatamente. Escrevam aí, o amador é amor. Escrevam onde vocês estão assistindo. Toda a galera de Portugal aqui, o professor falou que tem um carinho muito especial por vocês. Então deixem aí de onde vocês estão falando. E muito obrigado novamente pela presença. Valeu, viu? gente. Obrigado. Dá um tchauzinho aqui, Clóvis, nessa câmera. Aqui. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Força.